mais resistente à mudança. E aqui falando de uma análise do consumo de energia na Europa, mas esse dado aqui também é mundial, 50% na construção e operação de edifícios, né, 25% transporte e indústria. Aqui também a gente vê que tem um contraponto com o dado anterior, mas o fato é que o setor da construção consome muita energia. Nas cidades brasileiras, as edificações consomem 40% do consumo de energia. E principalmente para gerar conforto ambiental aos usuários, né? Ar-condicionado, né? Sistema de climatização. E o potencial de conservação em prédios construídos pode ser de até 30%, chegando a 50% em prédios novos. A gente diz que até, eu já vi casos até de economia de até 60% em construções novas, de economia de energia. E aí, só para dar alguns argumentos aí para vocês também, analisando os custos das etapas de construção de um edifício, é interessante a gente ter essas análises. Construção, aqui financiamento é 14%. Construção, construção, financiamento 25%. Modificações, que são as reformas, né, 25%. E a fase de uso de operação de edifícios, 50%. Então, modificações, reformas e uso e operação de edifício é 75%. O que quer dizer isso? A construção, que a gente acha que é o maior custo, não é. A fase que o edifício mais consome recursos de todos os tipos é durante o uso e operação do edifício. Que é o tempo todo que ele vai estar consumindo água, vai estar consumindo energia e recursos financeiros. Aí tem um outro dado que é melhor ainda, que do Luiz Henrique Ciotto, da Tishman, da incorporadora, analisando o custo total de um edifício comercial em 50 anos. Então a gente tem a idealização do projeto, consome máximo 0,2% do custo total. Concepção e o projeto, 0,8%. Ou seja, não é nada perto do custo total do edifício, certo? Projeto. Então a gente investiu um pouquinho mais em projeto, no custo total não impacta. A construção é 14%. Também é um número pequeno. Uso e operação é 80%. E aí depois 5%, né? Adaptação para reuso, 5%. E aí comparando com a possibilidade de interferência no custo total. Na fase de idealização, eu posso fazer o que eu quiser, porque o papel está lá em branco e eu posso criar o que eu quiser. Então é 100% o impacto nos custos, nas minhas escolhas de projeto, né? No planejamento do edifício. Concepção e projeto, aí já é 80%. Depois que o projeto já está pronto, não tem mais como mudar muita coisa. Então, a possibilidade de interferência é de 15% na fase de construção. Então, o projeto mal feito, mal elaborado, faz toda a diferença aqui. E eu já vi casos, a gente sabe, a gente tem acompanhado muitas construtoras e grandes incorporadoras, e a gente tem visto, né, o ano passado foi uma loucura aí de empreendimentos, eu acho que até que a crise veio bem a calhar. Por exemplo, uma construtora, no ano passado tinha 20 empreendimentos. Vocês acham que é possível, você ter um arquiteto aqui? 2. Será que é possível fazer 20 projetos no ano com qualidade? Eu acho muito difícil, mesmo que tenha uma equipe muito boa. Normalmente o projeto é feito em 6 meses e a obra dura 3 anos, sei lá. Ou muitas vezes, o que é pior ainda, você começa a obra e não tem projeto. Isso é rotina nas construtoras e nas incorporadoras, é rotina. O pessoal está discutindo ainda solução de projeto com a obra andando. Infelizmente, o mercado é assim. E aí, o que aconteceu? Com a crise, essa construtora que estava com 20 projetos, agora está só com 6. Então eu falei, é bom, porque pelo menos ela vai fazer 6 projetos, mas com mais qualidade, vai pensar um pouquinho melhor para fazer. Aí na fase de uso e operação é 5%, porque depois que o prédio já está lá todo construído, não tem mais muito como interferir. Aqui esse gráfico aqui ficou meio ruim aí, mas aqui está falando alumínio,
extrativa madeira, que é madeira, para produzir os materiais de construção. Então aqui a gente entra um pouquinho na questão do consumo de energia, do impacto ambiental dos materiais em si. Né? Madeira é o material mais renovável que tem, diria, mais ecológico. E o alumínio tem um grande consumo de energia e um grande impacto ambiental na sua extração. Vocês podem dizer que o alumínio é ecológico? A gente não pode dizer que é ecológico, mas a gente pode até dizer que é sustentável, porque justamente esse é o argumento de vocês. Né? E aí eu estava comparando, não sei se aqui no nosso gráfico tem a questão do PVC. Aqui, todos os materiais de construção, consumo de energia para fabricação. Então, o alumínio ele consome mais energia. Mas, em contrapartida, realmente ele é reciclável. Ele tem uma longa durabilidade e é reciclável. Então, a gente pode dizer que ele é sustentável. Agora, dizer que ele é ecológico aí remete mais a tecnologias mais naturais. Né? Eu já vi também o pessoal do PVC falando, não, o PVC é ecológico. Também não é ecológico. Metade da fonte dele vem do petróleo. E aí eu estava vendo o programa que vocês estão participando, o PSQ, queria saber aqui, todos vocês estão participando do PSQ ou tem alguém que não participa da empresa? Não? Da questão da qualidade. E aí eu estava pesquisando lá o PSQ, eu só vi que só tem esquadrias de alumínio e esquadrias de PVC. O argumento, eu até já ouvi dizer que o PVC é ecológico, porém, ele, quando na queima dele, o PVC emite compostos orgânicos voláteis. E aí essa é a vantagem de vocês, que é uma vantagem, pode ser uma vantagem competitiva, porque o PVC emite compostos orgânicos voláteis e o alumínio não. E o PVC, o grande problema dele é que ele emite um formaldeído. Então, no caso, por exemplo, de incêndio, a pessoa não morre até pela inalação da fumaça. O formaldeído que é eliminado durante a queima do PVC, ele é altamente tóxico. E aí a pessoa acaba morrendo em poucos minutos devido à toxicidade do formaldeído. Então esse é um argumento forte a favor do uso de esquadrias de alumínio. No momento em que você colocou aí uma situação sustentável e ecológica, a mim pelo menos me deixou... eu comecei a pensar em questionar essas duas coisas. Né? É possível você conceituar o que é ecológico e o que é sustentável? Porque hoje em dia fala-se em materiais, por exemplo, ecológicos que estão sendo usados na construção civil. Ele é ecológico na produção, mas não é ecológico do ponto de vista de saúde ao ser humano. Como, por exemplo, você mencionou o PVC. Né? O ecológico, ele remete apenas aos aspectos ambientais. Né? Então, normalmente, quando a gente pensa num produto ecológico, ou num material ecológico, é um produto ou material de baixo impacto ambiental. Então, por exemplo, a madeira, bambu, tecnologias naturais, construção com terra, que realmente são ecológicos porque o impacto ambiental é muito pequeno, é um recurso renovável. Agora, a sustentabilidade envolve o tripé, né, o triple bottom line do social, os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então, quando a gente fala do ecológico, a gente está se referindo apenas aos aspectos ambientais. E quando a gente fala que ele é sustentável, ele pode até não ser tão ambientalmente correto ou de baixo impacto, mas ele tem um fator aqui no aspecto econômico e social melhor. Então, aí sim ele é sustentável, porque a sustentabilidade envolve esses três aspectos. Então, por isso que a gente pode falar que o alumínio ele é sustentável, mas não ecológico. Aí não está correto falar que é ecológico, muito menos o PVC também. Expliquei? Explicou, mas se me permite mais uma dúvida. Por exemplo, hoje em dia tem sido usado muitos materiais de baixa densidade. Por exemplo, blocos porosos na construção civil. Isso ele tem uma determinada resistência, mas ele não tem densidade nenhuma, e quem vai morar realmente num apartamento ou na casa, quem que seja, ela não tem nenhum conforto acústico porque aquele material ele não se presta.